Há uma verdade silenciosa que ninguém ousa te contar. Uma verdade enterrada nas entrelinhas de Pense e Enriqueça. Uma verdade que separa os homens comuns dos verdadeiramente ricos e que age como uma força invisível sabotando sua mente todos os dias sem que você perceba. Você já se perguntou por que tantas pessoas leem os mesmos livros, repetem as mesmas afirmações, visualizam, meditam, acreditam, mas continuam pobres, endividadas, frustradas? A resposta é brutal. Não está no que você pensa. Está em como você cultiva esses pensamentos. Está na semente que você mesmo plantou dentro da sua mente. E no veneno invisível que você vem jogando sobre ela sem saber. Napoleon Hill falou sobre isso. Mas deixaram nas entrelinhas, apagaram os rastros, omitiram os sinais e transformaram um código vivo em frases de efeito baratas. Hoje, neste vídeo, vamos expor tudo. Você vai entender o que está matando sua riqueza mental, por que sua realidade continua estagnada e como ativar, de uma vez por todas, o poder oculto que está dormindo dentro de você. A partir de agora, prepare-se. Não estamos falando com quem quer apenas saber mais. Estamos falando com aqueles que estão prontos para acordar de verdade. Bem-vindo à revelação que pode mudar tudo, ou te deixar exatamente onde você está, dependendo do que você vai fazer com isso. Quantas vezes você já sentiu que estava fazendo tudo certo? Você escreveu suas metas, fez o quadro dos sonhos, repetiu afirmações com fé, acreditou no universo, mas a vida continuou a mesma. Sabe por quê? Porque agir não significa nutrir. E acreditar não significa vibrar corretamente. Muitos estão regando a semente da riqueza com água suja de dúvida, de medo, de escassez mental. A ação está ali, mas o estado interior está podre. Napoleon Hill sabia disso. É por isso que ele disse: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. O que isso quer dizer, de verdade? Quer dizer que a sua ação só tem poder se estiver carregada de uma vibração limpa, forte e alinhada com o que você quer manifestar. Senão, tudo que você está fazendo é fingir que planta, enquanto cava o buraco onde sua semente vai apodrecer. Você pode dizer: eu acredito na abundância, mas se sente ansiedade todos os dias ao abrir o aplicativo do banco. Se treme ao pensar em contas, se sente inveja do sucesso alheio ou culpa por desejar mais. Você está mentindo para si mesmo, e a semente dentro da sua mente sente isso. Ela sente que você diz uma coisa, mas vibra o oposto. Ela percebe que suas raízes estão tentando crescer em um solo cheio de rejeição, medo e sabotagem emocional. Você pode até ter plantado a semente da riqueza, mas o solo onde ela está enraizada talvez seja o verdadeiro inimigo. E aqui está o que ninguém tem coragem de dizer. O seu solo mental foi programado para fracassar. Desde criança, você ouviu que o dinheiro é sujo, que enriquecer é difícil, que quem tem muito provavelmente roubou, que desejar prosperar é egoísmo, ou que o sofrimento é nobre e o sacrifício é uma virtude. Essas frases entraram em sua mente como veneno disfarçado de sabedoria popular. E enquanto você acredita que está evoluindo espiritualmente, enquanto repete que está aprendendo com a vida, a verdade é que sua vibração está sabotada por crenças ancestrais que não são suas. Napoleon Hill entendeu isso. Ele alertou sobre os inimigos invisíveis que operam dentro da mente como parasitas silenciosos. Ideias herdadas, medos implantados, condicionamentos enraizados. E sabe o que é mais cruel? Esses parasitas se disfarçam de lógica, moral, humildade, prudência. E por isso você os protege, você os defende, você os cultiva como se fossem virtudes, mas são ervas daninhas e estão sufocando a sua semente. A sua mente é o terreno mais fértil do universo.
Mas se o solo estiver contaminado, nem o código mais poderoso da criação vai funcionar. É hora de limpar o solo. É hora de queimar as raízes da escassez. Existe algo vivendo dentro da sua mente. Algo que suga suas ideias antes que elas se tornem ações. Que distorce seus sonhos antes que eles toquem a realidade. E o pior, ele se esconde usando a sua própria voz. Esse inimigo não é o governo, não é sua família, não é o sistema. É um parasita mental ancestral, um padrão vibracional herdado de gerações traumatizadas. Napoleon Hill falava sobre isso sem dizer o nome. Ele chamava de medo invisível, força limitante, inércia espiritual. Mas o que ele realmente estava dizendo era: você está sendo controlado por algo que não vê, e enquanto não confrontar isso, sua mente será uma prisão luxuosa, decorada com frases motivacionais. Você rega o parasita e deixa a semente da sua riqueza sufocar um pouco mais. Quer saber por que muitos desistem no meio do caminho? Porque começam projetos e nunca terminam. Porque recebem oportunidades e não conseguem sustentar o sucesso. Porque o parasita está faminto. E quando percebe que a semente começa a crescer, ele se agita. Ele sopra pensamentos de dúvida. Ele provoca situações de autossabotagem. Ele atrai fracassos estratégicos. Não é azar, é programação. Você está enfrentando uma força oculta que vive dentro de você e ela quer te manter pequeno. Poucas pessoas percebem, mas existe um momento exato em que a semente da riqueza começa a reagir. É sutil, é silencioso, mas é poderoso. É quando, no meio do caos, você começa a enxergar com outros olhos. A realidade ao seu redor continua a mesma, mas algo dentro de você já não aceita mais aquela prisão como vida normal. Você sente um incômodo. Não é revolta, não é raiva. É como se uma parte sua estivesse acordando de um longo coma. Como se o mundo ao seu redor começasse a parecer falso. Esse é o primeiro sinal, a quebra da ilusão. Você começa a perceber que as regras que te ensinaram não servem para você. Que trabalhar mais nem sempre significa receber mais. Que se esforçar até o limite não garante sucesso. E que muitos dos que enriqueceram quebraram todas as regras que te disseram para seguir. Esse despertar pode ser doloroso, porque é o momento em que o parasita mental se desespera. Ele vai gritar, vai tentar te prender novamente usando culpa, medo, comparação, ansiedade. Vai te empurrar para distrações, vícios, preguiça e pensamentos de derrota. E se você não estiver atento, você rega ele novamente e a semente volta a dormir. Mas se você resistir, se você alimentar a semente em vez do parasita, algo começa a se mover. Você percebe que não quer mais as mesmas conversas, que certos lugares parecem sugadores de energia, que algumas pessoas agora vibram como âncoras em vez de asas. Esse é o segundo sinal, a mudança de ressonância. Sua mente começa a sintonizar com uma frequência diferente. Você começa a atrair ideias novas, mensagens estranhas, sinais do universo, pessoas que falam de coisas que antes você nem entendia, mas agora tocam sua alma. E se você continuar nesse caminho, a terceira coisa acontece, e ela é irreversível. Você descobre que a realidade externa começa a responder ao que você vibra, e não ao que você faz. Antes de prosseguirmos, um aviso importante. Se esse conteúdo já mexeu com você, é porque sua mente está preparada para despertar. Mas esse é só o começo. O que vem a seguir vai ainda mais fundo. E pode romper de vez os bloqueios que você nem sabia que tinha. Por isso, se inscreva agora no canal Dimensão da Abundância. Aqui, revelamos o que outros escondem. Aqui, você acessa o que foi proibido. Ative o sininho, porque cada novo vídeo é uma peça do quebra-cabeça que pode transformar sua vida.
e deixe o seu like, porque esse simples gesto fortalece o movimento dos que estão acordando. Não seja mais um, seja aquele que descobriu o código. Você já percebeu que, enquanto alguns parecem atrair riquezas como um ímã, outros lutam na mesma batalha, mas sempre ficam no mesmo lugar? A diferença, que poucos enxergam, está na semente mental que você cultiva dentro da sua mente e na forma como você a rega. Essa semente, silenciosa, é plantada a cada pensamento, a cada sentimento, a cada escolha que você faz sem perceber. Ela cresce ou murcha, dependendo da frequência vibracional que você emite ao universo. E essa frequência é o código secreto que controla toda a sua realidade material. Napoleão Hill não falou isso à toa. Ele sabia que não basta desejar, não basta pensar positivo de forma rasa. É preciso um mergulho profundo na sua consciência, uma alquimia mental que transforma o seu ser inteiro num poderoso canal transmissor. Mas veja bem, a maioria das pessoas rega sua semente mental com dúvidas, medos e crenças tóxicas, venenos disfarçados de verdades. Esse veneno impede o florescer da riqueza. Você está permitindo que esses pensamentos destruam sua semente todos os dias? Ou está pronto para arrancar essas ervas daninhas e alimentar o solo fértil da sua mente? Porque só quem domina essa frequência vibracional é capaz de comandar a riqueza. E não estamos falando de qualquer riqueza, mas daquela abundância real, profunda, que transforma vidas e quebra ciclos. Prepare-se. A próxima revelação vai expor o segredo que as grandes mentes milionárias usam, escondido à vista de todos, para manter o controle da prosperidade nas mãos. Aqui está a verdade, que poucos têm coragem de encarar. A semente da sua riqueza não vive sozinha, não cresce por milagre. Ela depende do que você alimenta diariamente. E esse alimento pode ser a sua salvação ou o seu fim. Cada pensamento negativo, cada dúvida que você permite infiltrar é como um veneno que destrói a raiz dessa semente poderosa. E não é apenas um pensamento isolado, é o padrão mental repetido, o ciclo contínuo de sabotagem interna. Você está regando sua semente mental com esperança, disciplina e foco, ou está matando-a lentamente com ansiedade, procrastinação e crenças limitantes? A maioria das pessoas acredita que só pensar em riqueza basta para ela aparecer. Mas isso é a ilusão que mantém você preso num terreno árido, onde nada floresce. O que realmente faz crescer essa semente é a energia intensa, constante e focada que você injeta nela. Napoleão Hill ensinou que riqueza começa na mente, mas só floresce quando a semente mental é regada com a coragem de agir, a certeza inabalável e a disposição para resistir às tempestades internas. Se você não proteger essa semente, se não a alimentar com a vibração certa, estará construindo seu próprio túmulo financeiro. O perigo é real e invisível. Matar a semente da riqueza é o maior erro que você pode cometer, porque pode não haver uma segunda chance. Agora, a pergunta que queima como fogo: o que você vai fazer? Vai continuar regando essa semente com veneno ou vai aprender a cultivá-la como um jardineiro implacável da sua própria fortuna? A próxima parte vai revelar como detectar as ervas daninhas que destroem sua riqueza e como erradicá-las para sempre. Você sabia que no jardim da mente não são só as boas sementes que determinam o destino da colheita? As ervas daninhas, esses pensamentos tóxicos, crenças limitantes e hábitos destrutivos têm poder de sufocar e matar até a mais promissora das sementes. Essas ervas daninhas se disfarçam de realismo, prudência ou medo do fracasso. São vozes internas que sussurram dúvidas, como uma tempestade silenciosa que corrói seu terreno mental. Elas aparecem como: eu nunca vou conseguir. Riqueza não é para pessoas como eu. É muito arriscado tentar.
Isso é coisa de gente sortuda, não para mim. Cada frase dessas é um ácido que queima lentamente a raiz da sua semente de riqueza. E o mais cruel, você pode nem perceber que está deixando essas ervas crescerem livremente, sabotando tudo em silêncio. Mas existe uma saída, uma maneira de arrancar essas ervas pela raiz e preparar o terreno para uma colheita abundante. Napoleão Hill deixou um mapa secreto. A consciência vigilante. Estar atento, monitorar seus pensamentos, questionar suas crenças, até que o veneno mental seja eliminado. Essa vigilância não é fácil. Requer coragem para encarar seus próprios demônios, para quebrar padrões arraigados e substituir o negativo pelo poderoso. Mas é o único caminho para salvar a semente que carrega a sua verdadeira riqueza. Você está disposto a arrancar essas ervas ou vai continuar permitindo que elas destruam sua colheita antes mesmo de nascer? Agora que você sabe que a sua semente mental pode ser sufocada por pensamentos tóxicos, é hora de aprender o que os mestres da prosperidade faziam em silêncio. Um ritual mental diário que molda, protege e fortalece a mente para que a riqueza se torne não apenas possível, mas inevitável. Esse ritual não é um segredo místico, mas uma prática mental brutalmente honesta e poderosa. E Hill conhecia esse mecanismo profundamente. Ele o chamava de autossugestão. Mas por trás desse nome técnico havia algo muito maior: o condicionamento intencional da sua frequência vibracional. Esse ritual começa antes de o mundo acordar. Nos primeiros minutos do dia, sua mente está mais aberta, mais sensível, mais moldável. E é exatamente nesse estado que você planta ou mata a semente. Aqui está o que precisa ser feito todos os dias, sem falhar. 1. Silencie o ruído externo. Nada de celular, notícias, vozes negativas. Comece o dia como um guerreiro silencioso. 2. Afirme com intensidade a realidade que você quer criar, mas não apenas falando. Sinta. Sinta como se já fosse real. Vibração gera manifestação. 3. Visualize sua semente crescendo. Veja mentalmente a abundância surgindo, crescendo, se multiplicando. Veja você mesmo colhendo os frutos. Visualização é um código vibracional. 4. Rejeite com firmeza qualquer pensamento sabotador. Se vier uma dúvida, diga em voz alta: isso não me pertence. Eu crio minha realidade. 5. Haja como quem já possui. Suas atitudes precisam espelhar a confiança de quem já está colhendo. Esse ritual não é opcional. Ele é o escudo invisível que separa os que colhem dos que apenas desejam. A maioria das pessoas acorda e já entrega o solo fértil da mente para o caos do mundo. Você vai continuar assim ou vai proteger sua semente como se fosse a coisa mais preciosa da sua existência? Porque é. E o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos revelar como a frequência do seu corpo e da sua mente se alinha para criar um campo de atração magnética real. Algo que muda seu destino de forma quase sobrenatural. Existe um campo invisível ao seu redor agora mesmo. Você não o vê, mas sente os efeitos dele diariamente. Esse campo é moldado por tudo o que você pensa, sente e acredita. E aqui está a revelação que poucos ousam encarar. Você é um ímã ambulante. Sua mente emite uma frequência, e essa frequência constrói um campo magnético que atrai, repele ou neutraliza tudo ao seu redor. Napoleão Hill entendeu isso muito antes da ciência moderna confirmar. Ele sabia que o pensamento é energia. Mas o que ele descobriu, e poucos compreenderam, é que essa energia não fica presa na sua cabeça. Ela se expande, vira matéria, eventos, pessoas e dinheiro. O que você sente com convicção vira vibração. A vibração cria frequência. E a frequência ativa o campo.
É por isso que há pessoas que, sem entender nada de finanças, atraem oportunidades milionárias, porque o campo delas grita abundância, enquanto outros, mesmo com diplomas e planos perfeitos, emitem carência, dúvida e escassez. A sua semente da riqueza, por mais promissora que seja, nunca vai florescer num campo contaminado. E é isso que muitos não querem que você descubra. A riqueza não começa no banco, mas no seu campo mental energético. Você está emitindo o quê? Medo ou coragem, escassez ou abundância, inferioridade ou merecimento. Porque o universo não responde aos seus desejos, ele responde ao seu campo. E aqui está o mistério que foi escondido de você por gerações. O que você vibra em silêncio vale mais do que tudo o que você diz em voz alta. Você pode repetir 1000 vezes que deseja prosperar, mas se o seu campo estiver sintonizado com a autossabotagem, será isso que o universo refletirá. Você já pensou nisso? A próxima parte vai te mostrar como reprogramar esse campo mental e energético com uma técnica poderosa. Algo que transforma sua semente num verdadeiro gerador de riqueza. Poucos sabem disso, mas por trás das palavras escritas por Napoleão Hill havia códigos ocultos, camadas de conhecimento que não estavam ali apenas para serem lidas, estavam ali para serem ativadas. Uma dessas camadas esconde o que agora chamamos de reprogramação vibracional secreta. Não é sobre pensar positivo. Não é sobre repetir frases como um robô. É sobre criar uma fissura na mente subconsciente e, dentro dessa fissura, plantar um comando energético que transmita uma nova realidade. Poucos sabem disso, mas por trás das palavras escritas por Napoleão Hill havia códigos ocultos, camadas de conhecimento que não estavam ali apenas para serem lidas, estavam ali para serem ativadas. Uma dessas camadas esconde o que agora chamamos de reprogramação vibracional secreta. Não é sobre pensar positivo. Não é sobre repetir frases como um robô. É sobre criar uma fissura na mente subconsciente e, dentro dessa fissura, plantar um comando energético que transmita uma nova realidade. A técnica é simples, mas extremamente poderosa. E, se feita com seriedade, pode mudar tudo em questão de semanas. Ela se chama reversão de frequência consciente. E ela funciona assim. 1. Escolha um momento de total silêncio. De preferência antes de dormir, quando o véu entre o consciente e o inconsciente está mais fino. 2. Visualize uma cena exata da sua vida futura com riqueza total. Mas veja os detalhes, o cheiro do ambiente, a textura da roupa, a vibração das pessoas ao seu redor. Quanto mais detalhes, mais forte será o sinal. 3. Agora, sinta o oposto por alguns segundos. Sim, sinta a falta, a escassez, a dor, apenas por instantes. Isso cria um choque de realidade no campo mental. 4. Em seguida, com força total, retorne à imagem de abundância, mas agora com intensidade redobrada. Como se você tivesse vencido a sombra. Esse contraste profundo engatilha uma nova programação. 5. Fale, em voz firme, uma frase código. Não basta repetir. Você precisa ordenar ao seu subconsciente. Eu agora assumo a frequência da abundância. Minha semente cresce com força, o mundo já responde à minha nova vibração. Esse ritual cria um colapso vibracional, um reset no campo sutil. E a nova frequência, uma vez instalada, passa a se manifestar em oportunidades, encontros, ideias e eventos inesperados. Mas atenção, o universo testa, ele vai lançar provocações, vai testar sua firmeza. Se você voltar ao padrão antigo, a frequência se quebra, mas se manter a vibração, a colheita será inevitável. É por isso que poucos conseguem, não por falta de sorte, mas por falta de constância. Você tem coragem para usar essa técnica todas as noites por 21 dias? Se sim, prepare-se para a revelação mais intensa de todas. A próxima parte vai te mostrar o que acontece quando sua mente atinge o ponto de colheita vibracional.
E por que isso ativa um ciclo onde o dinheiro começa a te perseguir? Existe um ponto, um momento quase invisível em que tudo muda. Não há fogos de artifício, não há aplausos. Muitas vezes, nem você percebe de imediato, mas algo acontece no seu campo mental e vibracional, e a semente da riqueza germina. Esse ponto é chamado por estudiosos ocultos e místicos de ponto de colheita vibracional. Napoleão Hill o conhecia, mas não revelou diretamente, apenas insinuou em frases enigmáticas como: quando a mente alcança um estado de fé verdadeira, tudo o que ela desejar se torna realidade. Mas o que é essa fé verdadeira? É quando a frequência do seu desejo se torna constante, inabalável e imune às interferências externas. É quando você vibra abundância mesmo diante do caos. Quando você sente riqueza antes dela existir. Quando a semente mental já virou raiz, mesmo que os frutos ainda não tenham aparecido. Nesse ponto, o campo ao seu redor se reprograma. As oportunidades não precisam mais ser caçadas. Elas começam a te perseguir. Pessoas surgem, caminhos se abrem. Coincidências deixam de ser coincidências. É como se o universo, até então em silêncio, começasse a te responder com voz clara. Agora você está pronto. Agora você será servido. E o mais impressionante: você não faz mais esforço, você apenas emite, você apenas recebe. É a força da colheita. Mas atenção, muitos desistem um segundo antes desse ponto. Eles voltam ao medo, se desconectam do campo e enterram a semente viva com as próprias mãos. Você precisa resistir, precisa sustentar a vibração até que o campo se dobre à sua mente, não o contrário. E quando isso acontece, o dinheiro passa a te procurar. Literalmente, você começa a receber propostas inesperadas. Você atrai pessoas que querem te pagar, te ouvir, te seguir. Você entra no ciclo magnético da riqueza, e esse ciclo só se fortalece quanto mais você cultiva o seu novo campo mental. Imagine a cena. Você passou semanas, talvez meses, regando a sua semente mental. Trabalhou sua vibração, limpou o campo, enfrentou as sombras internas. E, finalmente, os primeiros sinais da colheita começam a aparecer. Uma oportunidade surge, um contato inesperado, uma sensação inexplicável de que algo grande está vindo. Mas então, o erro acontece. Um pensamento, uma dúvida, um velho hábito. E como um golpe invisível, tudo desmorona. Esse é o erro que destrói colheitas inteiras, voltar ao padrão antigo. No momento em que a realidade começa a mudar, a mente antiga tenta retomar o controle. Ela diz: isso não pode ser real. E se der errado? Isso é bom demais para ser verdade. Esses pensamentos aparentemente inocentes são envenenadores de campo. Eles desestabilizam a frequência. Eles matam o fruto ainda no caule. É como um agricultor que, ao ver a planta crescer, duvida da própria colheita e arranca as raízes para conferir se estão firmes. O que acontece? A planta morre. Napoleão Hill alertava: a dúvida é a morte do desejo. A fé deve ser sustentada mesmo quando a lógica grita o contrário. Porque aqui está o segredo mais brutal de todos. O universo testa você no exato momento em que está prestes a te recompensar. É como se dissesse: você vibrou, você atraiu, mas agora merece mesmo receber. Se você vacilar, volta tudo ao estágio zero. Mas se sustenta a vibração, mesmo sem ver os resultados ainda, então o campo se solidifica e a abundância se torna irreversível. É nesse ponto que muitos fracassam, porque a fé inabalável só é real quando ela permanece de pé diante do invisível. Quando você acredita sem ver, quando confia sem provas, quando age como quem já tem, mesmo quando não há nada no bolso. Essa é a separação entre quem colhe e quem morre de fome aos pés de uma árvore que ele mesmo plantou e matou.
Você chegou até aqui. A semente germinou, a colheita começou. Mas agora vem o verdadeiro teste: manter o campo fértil. A maioria pensa que o trabalho termina quando o dinheiro começa a aparecer. Mas a verdade é brutal. A manifestação é só o começo. O que você faz depois da conquista determina se ela será um ponto final ou o início de uma ascensão contínua. Napoleão Hill entendeu isso melhor do que ninguém. Por trás de cada história de sucesso que ele estudou, havia um padrão silencioso: a blindagem mental. Esse código é o que diferencia o rico que perde tudo do milionário que se expande eternamente. Aqui está o segredo. Você precisa manter a mesma vibração que criou a riqueza, mesmo depois que ela chegar. Parece simples, mas não é. O perigo agora é outro: a acomodação mental. Ela vem sorrateira, disfarçada de descanso merecido. Você pensa, agora posso relaxar. E sem perceber, o campo começa a enfraquecer. A energia que criou a riqueza se esfria, a intensidade diminui, a fome criadora desaparece, e é aí que o ciclo começa a se inverter. Por isso, você precisa instalar dentro de si um ritual de manutenção vibracional, algo que renove seu campo todos os dias, mesmo quando tudo parecer perfeito. Esse ritual tem 3 pilares. 1. Gratidão consciente. Não aquela automática, mas a que vibra como uma explosão no peito. Gratidão real aumenta sua frequência e reforça o campo. 2. Expansão intencional. Você deve ter sempre um novo alvo, uma nova visão, um novo propósito. O universo responde ao movimento, não à estagnação. 3. Serviço inteligente. Entregar valor, ajudar, multiplicar o que você recebeu. Porque quando você se torna fonte, o universo te transforma em rio. E rios nunca secam. Esses 3 pilares constroem a blindagem. Eles criam um escudo mental e vibracional que impede a regressão. E mais, eles expandem a abundância para níveis que você sequer consegue imaginar agora. Você não nasceu para colher uma vez. Você nasceu para viver em colheita constante, mas isso só será real se você se tornar o jardineiro da sua própria mente, para sempre. Quando você rega a semente certa, todos os sistemas ao seu redor começam a se reorganizar. Você muda e o mundo muda com você. As portas que antes pareciam trancadas simplesmente se abrem. As oportunidades que não existiam surgem do nada. Pessoas que vibram na sua frequência chegam como se estivessem sendo guiadas até você. Não é mágica, é vibração. É a linguagem secreta do universo sendo falada corretamente pela primeira vez em sua mente. A escassez não consegue mais permanecer onde há consciência. O medo não sobrevive onde há visão clara. O fracasso não encontra espaço onde a mente já entendeu a mecânica do universo. E nesse ponto, você não está apenas manifestando riquezas. Por isso, este é um caminho sem volta para os escolhidos. Você já viu demais, já sentiu demais, já despertou demais. E agora, ou você se compromete em ser riqueza, ou será tragado novamente pelo pântano da massa. E se chegou até aqui, é porque a sua semente ainda pulsa viva. Agora escute com atenção. Nada do que você ouviu aqui foi por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é porque há uma semente pedindo por socorro dentro da sua mente. Você tem 2 escolhas: fechar esse vídeo e continuar regando o medo, a dúvida e a escassez, ou se unir aos que decidiram cultivar a verdadeira abundância. Este é um espaço reservado para os que sentem que foram chamados. Aqui, na dimensão da abundância, nós desvendamos os códigos ocultos deixados por mentes como Napoleão Hill, que nunca foram revelados nos livros comuns. Então agora é o momento. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que você sente que precisa despertar. Porque o que vem nos próximos vídeos vai mudar sua vida de forma irreversível. E lembre-se,
Você está aqui porque algo dentro de você já sabe quem você pode se tornar. Agora, a semente foi plantada. O resto depende de você.